Oi, gente. Aqui é a Vanessa, do Lá Fora. Eu tô aqui com o Pedro. Oi. A Marielle. Oi. E hoje o nosso tema é o corpo. E é um momento muito especial porque depois de fazer vários episódios à distância, né, online, nós estamos juntos de novo, corporalmente, para falar sobre o corpo. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Tô me sentindo bem encarnado hoje aqui na sala, bem adensado no meu volume corporal. Mas é diferente, tem alguma diferença, não tem? Tem alguma semelhança e tem alguma diferença? Vamos ver se a gente consegue pôr em palavras o que é isso. Mas não é exatamente o mesmo, não. Eu penso, assim como tem esse paralelo hoje em dia entre atender online, atender corpo a corpo, eu acho que talvez seja uma das linhas pra gente pensar aqui hoje, né? Eu fiquei pensando que a gente tá com a roupa parecida, então acho que tem uma coisa né, do olhar. Acho que eu comentei com vocês já em algum momento que comecei a atender pacientes online na pandemia, pacientes que eu não tinha encontrado ainda fisicamente, e quando eu encontrei, tiveram duas situações que me marcaram muito. Como encontrar fisicamente aquela pessoa me trouxe outras informações que online eu não tinha. Então, eu acho que tem uma diferença que eu chamaria... A gente sempre gosta de colocar no positivo, no negativo. É bom, é melhor ou é pior. Mas eu não acho que se trate disso. Eu acho que o corpo tem um quê de traumático. Uhum. Traumático no sentido do quanto que a gente tem que dar conta de estar junto fisicamente, né? Quando a gente estava gravando os outros episódios online, querendo ou não, por mais que a gente estivesse se vendo ali na tela, e o Dani, que está aqui hoje, presencialmente, em corpo também, ele fosse só ouvir a gente depois, a sensação é de você estar mais sozinho, né? E isso pode ser tanto bom quanto ruim, não tem uma característica de positividade ou negatividade em si. Eu acho que o encontrar fisicamente tem mais coisa envolvida. Trauma ou traumático, eu acho que a gente já definiu em outro episódio, mas só para relançar, talvez seja aquele tanto de experiência que você tem em relação à realidade externa ou interna que no limite é irrepresentável, que não vai ser totalmente nomeado, que vai escapar a integração nas cadeias simbólicas de palavra do que a gente tem como capacidade de expressão, e que vai se manter num estado ali provocando um atrito, provocando um certo vazio de representatividade, mas que carrega um efeito que fica ali com você, né? É um excesso, né? Você tá falando de um excesso. É um excesso não integrável, não por falta de competência necessariamente do eu, do sujeito, mas por definição tem uma parte que não se integra e não se integrará, mesmo se você fizer muita análise, mesmo se você viver muita coisa. É igual encontrar, você vai na sala de espera, encontra o paciente. Pode ser o paciente que você atende já há muitos anos, ou pode ser o paciente que você vai conhecer naquela primeira vez. Talvez o da primeira vez tenha mais estímulos desse tipo, não sei, mas você abre a porta da sala e é inundado por uma enxurrada de informações analógicas, as quais algumas você consegue nomear, algumas você consegue discriminar, estabelecer uma listagem, estabelecer uma associatividade, e tem um X daquela experiência que permanece com você traumática nesse sentido, né? No sentido inenarrável, da falta de palavra. E eu acho que o corpo tem isso, essa característica. E talvez por isso que o online, ele deu uma esterilizada nisso, porque você fica só com a palavra, ou quase só. Só com, né, com o conteúdo do que vai se dizendo, com a linguagem. E o corpo tem esse encontro com o outro que é de um registro que muitas vezes as pessoas tentam narrar quando as pessoas dizem bateu o santo ou não bateu, me senti confortável, não me senti... A gente tenta encontrar palavras que são sempre muito insuficientes para esse encontro com o outro, né? Então, por isso que eu trouxe esse trechinho aqui da Amélie Nothomb, nesse livro A Metafísica dos Tubos, que é uma escritora francesa muito louca, recomendo fortemente. A Metafísica dos Tubos. Eu não começaria a ler esse livro. Não seria o primeiro Não livro. Seria o primeiro, vou ler eu pegaria isso. na estante. É muito estranho esse muito título, estranho. Né? O começo do livro é muito engraçado. Não é sobre engenharia, nem nada assim de arquitetura. Encanamentos, Encanamentos, não é disso. É sobre um bebê. Nossa.
Bom, mas enfim, tem um trecho aqui que eu achei super interessante para falar disso do inexprimível, né? E que é o que a gente está aqui tentando falar sobre o corpo, mas ela fala sobre os olhos. Os olhos dos seres vivos são dotados da mais espantosa das propriedades, o olhar. Não pode haver algo mais singular. Ninguém diz que as orelhas das criaturas têm um escutar, nem que suas narinas tenham um cheirar ou um fungar. Que vem a ser o olhar é inexprimível. Nenhuma palavra é capaz de chegar perto de sua essência estranha, e, no entanto, o olhar existe. São mesmo poucas as realidades que existem tão intensamente. Qual é a diferença entre os olhos que têm um olhar e os olhos que não o têm? Essa diferença tem um nome, é a vida. A vida começa onde começa o olhar. Então, eu achei incrível isso, né? Porque o que é um corpo? Sem vida é um cadáver, né? Um corpo morto. E a gente tá aqui, assim, começamos a falar sobre o corpo, vamos falar, não vamos, deixa para gravar isso depois, quase como um objeto mesmo sagrado, vai nos desorganizar, não vai? Qual que é a nossa relação com esse tema? Então, acho que... Será que tem uma dificuldade em falar do corpo, naquele sentido que é difícil falar na análise do aqui e agora da transferência com o analista? Porque quando você fala, né, do que está acontecendo agora ali com o seu analista, ou é a famosa DR que as pessoas tanto odeiam, né? Vamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós agora, né? Sobre a relação. Isso é muito difícil, porque é difícil de ter distanciamento, porque exatamente o convite é não ter distância, é se aprofundar naquilo que está ali. E eu acho que falar do corpo, inevitavelmente, é você sentir o seu corpo, você olhar o corpo do outro. E isso é constrangedor, isso nos permite menos distância do que os outros temas. Então, alguns autores holísticos, não sei, porque eu vim ouvindo um monte de coisa na viagem para chegar até aqui, e eu ouvi uma coisa interessante, não sei nem dizer de quem é, mas é uma ideia que eu acho que tem a ver com a psicanálise, que a mente vai para o passado ou para o futuro, né? A mente... O inconsciente é atemporal, a gente é tomado por sensações e experiências de momentos que a gente viveu e nem sabe de onde vem aquilo, mas o corpo, ele só está no presente. Eu achei isso tão interessante. Tem uma assincronia entre o que acontece fisicamente com a nossa cabeça, né? Tanto que as pessoas dizem muito isso, né? Quando eu era mais nova, eu tinha mais dificuldade de entender. Agora, ficando mais velha, acho que eu tô entendendo um pouco mais. Quando as pessoas dizem, eu não me sinto com X idade, né? Principalmente as pessoas que são mais velhas. É como se a cabeça e o corpo, eles tivessem um encontro muito desencontrado. E isso começa a fazer muito sentido, né? Às vezes vocês não sentem assim, poxa, nem fui criança ainda. Vocês sentem isso? Ou estranha seu próprio corpo, né? Essa parte do eu nem terminei de... né? E eu já tenho que dar conta de demandas... Isso aparece muito na clínica, gente que se cobre de alguma maneira ou de outra, porque diz, essa minha parte do corpo é infantil, não sei o que fazer com essa parte de mim que tem uma sincronia em relação a como eu me sinto, né? Mas pegando aquilo que, acho que com o texto que você leu, Vanessa, e também o que acrescentou a Marielle, a coisa do olhar, como o olhar tem uma informação a mais, talvez a gente começou a falar do corpo por aqui, né? Onde começa o corpo? Tem um artigo que chama de psicanálise, chama Onde Começa o Corpo, acho que é do Fedidá. Mas a gente começou pelo olhar, eu acho que você trouxe o olhar, eu falei de olhar também alguém na sala de espera. Esse é um dos aspectos, talvez, corporais que é colocado ali na sala de análise, tanto é que às vezes a gente escolhe filtrar esse estímulo usando o divã, que vai aparecer talvez num próximo episódio, dando um spoiler. Mas o divã, justamente, ele faz você parar de receber um tanto de estímulo, de inputs, de informação, para você se focar
em algum outro tipo de informação. Mas, pelo contrário, isso também pode ser fonte de vida, né? Pode ser fonte de informações sobre a pessoa. Eu estou pensando, pelo menos, em umas situações que eu já tive, de pedir para a paciente ir para o divã e sentir que a pessoa se esconde no divã. Que alguma coisa da corporeidade que informava muito e que participava, desempenhava um papel muito grande na análise, foi tirado em função da técnica padrão, assim, aspas, e da análise começar a murchar, começar a minguar, porque a pessoa é como se tivesse se retirado para algum lugar, num esconderijo no divã. E já tive umas situações muito inusitadas de pedir para a pessoa, olha, você poderia voltar para a poltrona, por favor? A gente poderia continuar a análise na poltrona. E volta para a poltrona e volta uma série de elementos vivos, também traumáticos, mas que faz girar a roda da análise, né? Então, acho que o olhar carrega muitas vezes um tanto de estímulos que algumas vezes pode contribuir para ampliar e aprofundar a análise, ou então para ir fazendo com que ela vá se embotando. É muito louco psicanálise como não tem regra pronta, né, pré-determinada, assim, eu penso. Mas eu não tinha pensado nesse sentido, que o divã, ele é uma forma de colocar o corpo de lado, né? De falar, filtrar. É como se a gente pegasse esse elemento, colocasse na prateleira, falasse aqui, ou agora a gente não vai tratar disso, né? Isso também é um descanso para o analista, né? Não sei se vocês sentem isso, a gente vai falar isso em outro episódio, mas eu tenho a impressão que atender 5, 6, 7, 8 ou 9 horas olhando para a pessoa é um cansaço. Sim. Com o paciente no divã é outro cansaço. Sim. Porque é como se tivesse algo desse traumático, desse excessivo, que fica de fora. A gente filtra, vamos falar disso agora. Né? E da mesma forma, quando o corpo, ou quase só o corpo, está em cena, é muito exaustivo, né? Já pensaram em carnaval, festa, faculdade? É como se a gente aguentasse aquilo por um certo tempo, né? E não o tempo todo. Estou aqui tentando pensar o quanto que o corpo pode ter esse elemento de traumático, de excessivo. Eu tô pensando aqui, uma vez eu fui numa boate gay, que aquele esquema de boate gay em que todos os homens estão sem camisa e são muito fortes e muito grandes e tem uma coisa assim que é quase como se aí o pensamento não conseguisse nem se formular naquele excesso um banquete, todo. Né? É muito um sensorial assim excessivo a um ponto, né? Não tô falando aqui de forma nenhuma moral, né? A gente estava conversando antes de começar, falando da nossa preocupação, como o corpo pode cair para tantos lugares, ou para inexistência, ou para uma valoração moral, católica, religiosa, né, de ser visto como algo ruim, ou mesmo uma crítica que eu acho que a psicanálise recebe, e acho que faz sentido em certa medida, é o quanto que a própria análise, ela tira o corpo da cena, né, como o corpo fica meio fora de cena mesmo, e como às vezes a gente tenta colocar esse corpo em cena. Tô pensando, por exemplo, com análise de adolescente, como o adolescente vem carregado de muitos símbolos, o cabelo, a roupa, a maquiagem e tal, e como muitas vezes, eu pelo menos escolho falar sobre isso, por mais que isso não venha em palavra, eu pergunto, né, e essa roupa? O que é isso aí que você tá vindo me contar desse jeito? Né? Porque é um jeito também de contar. Essa evitação do corpo que você está lembrando agora, Marielle, me faz pensar nos diferentes cumprimentos que a gente tem com cada paciente também, pelo menos os pacientes que presencialmente vão até o consultório, e como isso varia. Por exemplo, eu sei de colegas que evitam qualquer tipo de contato corporal no cumprimento. Eu evito. Ou então pacientes que já chegam assim, é assim que cumprimenta na lista, né? A gente não pode se encostar. O paciente fica sempre tentando entender qual é o código. Eu falo, não, Gamba, quem disse? Como é que funciona? Mas tem pacientes que variam, que você se permite abraçar, beijar, cumprimentar, outros que você prefere ficar de determinada maneira. Mas desde o segundo eu acho que isso está colocado em cena, a gente pode escolher ou não colocar ele mais ao lado, você falou, né? O divã como algo que filtra mesmo. Fala, filtra. Isso aqui vai ficar aqui agora, aqui do lado, né? Então, mas essa dissociação, né? Deixa o corpo aqui e vamos
trabalhar a mente, o inconsciente, sei lá. O que vocês acham disso? Isso é uma coisa que talvez tenha se prestado a uma época, a um momento, né? Uma construção. Eu acho assim, eu acho que é uma estratégia técnica. Até porque a psicanálise não tem outra estratégia. Sim. Tem outras terapêuticas ou outras clínicas que podem ter. Tem haitianos, tem massagem, tem acupuntura, tem yoga, tem fisioterapia, tem pilates, tem um monte de coisa que tem estratégia para como lidar com o corpo. A gente não tem quanto teoria. Então, eu acho que a nossa estratégia de lidar com o corpo é através da linguagem e da mente. Eu acho que talvez o problema seja negar esse corpo como se ele não existisse. Não é que ele não existe, ele só não é usado como um ferramental teórico que a gente consegue usar ali na clínica. E será né? que isso é por conta da sexualidade? Porque, para não haver uma confusão, né? A sexualidade para a psicanálise, que é fundante, que tem esse sentido amplo. Eu pensei nisso quando você estava falando agora, Pedro. Eu acho que o corpo estar de fora do jogo, né, da dupla analítica, ele é protetor da relação, no sentido da transferência erótica, principalmente, né? É quando o paciente acredita, não só acredita, pode de fato estar se sentindo apaixonada pelo seu analista. E dentro da psicanálise se entende que esse apaixonamento não é exatamente pela pessoa que o analista é, até porque muitas vezes o paciente não tem muito acesso a quem é aquela pessoa. Então o paciente vai se apaixonar por todas as fantasias que ele projeta ali. Então, podem ser fantasias de compreensão, de acolhimento, de idealização, de ser uma pessoa perfeita, maravilhosa, sei lá, qualquer tipo de idealização apaixonante que faz com que o paciente possa acreditar que está completamente apaixonado no sentido da paixão comum. Vou dizer paixão comum de ter uma vida junto, etc, né? Então, nesse sentido, o corpo está fora de cena, acho que todo mundo já viveu essa realidade na clínica aqui, ele é protetivo, porque você diz, olha, quando o paciente diz, eu estou apaixonado, estou me sentindo atraída por você, etc., é um elemento protetor da relação na medida em que você pode dizer, olha, ok, nada vai acontecer de concreto entre os nossos dois corpos, mas a gente pode falar qualquer coisa. Então, esse fica um campo protegido da relação, né? Em que a gente, sim, no nosso caso, vai privilegiar a fantasia, a linguagem. Eu acho que tem esse limite entre uma proteção, um cuidado, algo necessário, claro, e um exagero, talvez. Um exagero de excluir o sexual, de negar tudo. Aí, de se tornar algo asséptico mesmo, algo Duas mentes higienizado. Conversando. Higienizado, estéreo, Dois tipo uma espíritos. UTI, assim, tipo UTI. E eu acho que é uma questão mesmo delicada e complexa. É uma Geist terapia daí, né? São duas nuvens interagindo em termos das suas representações, ideias abstratas e eu acho que é uma análise infértil, na minha Estéril, opinião. nesse sentido da esterilidade. Eu acho que isso mudou, né, com o tempo, não sei. Eu acho que quando a gente começou, eu penso quando eu estava na faculdade, eu tinha mais essa sensação de que eu tinha essas informações de supervisores, professores, tipo, falando que, não pode ter nada na sua sala de espera. Sabe aquela fantasia, né, do consultório do analista muito neutro, né? Eu já fui em sala de espera que não tinha nada, e é mentira que isso não diz nada sobre o analista. Tudo diz, não é? Tudo comunica, tudo é linguagem. Se você escolhe ter uma sala de espera que são 4 paredes brancas e uma cadeira, você está escolhendo essa estética, isso que você está mostrando para o seu paciente. Se você escolhe ter livro e planta e sei lá, como no meu caso, na minha sala de espera, é uma outra comunicação. Então, acho que é uma grande fantasia, essa fantasia da neutralidade, que eu acho que é isso que você está dizendo, né, Van? Porque eu acho que a esterilidade total da dupla analítica tem como um objetivo absurdo que não existam 2 corpos presentes ali, né? E que não exista incômodo, ou desejo, ou sexualidade, ou qualquer coisa. Eu tô aqui tentando puxar se tem alguma situação clínica, assim, familiar, pra gente pensar disso que a Vanessa tá falando, né? Do exagero
do colocar o corpo de lado de modo a que fique totalmente negado, como se a gente fizesse de conta que não existe. Como é que isso aparece no dia a dia? Acho que eu tava aqui tentando pensar alguma coisa em torno disso, sabe? Eu não consigo pensar num exemplo clínico no momento, mas eu acho que é uma saída, em alguns momentos, um tanto quanto covarde do analista. Porque se aparecer alguma saia justa, eu tiro o corpo fora. Adorei essas duas expressões colocadas juntas. Se tiver uma saia justa e tira o corpo fora, é perfeito pro episódio, Vanessa. Não é? Exatamente. Então, eu não faço isso, eu acho, tá? Mas é uma saída covarde porque ela é mais fácil. Né? Ela é mais fácil do que você tá encarnada com o seu corpo ali presente. Fica sozinho. Fica. É um sentimento de solidão terrível. Mas se a gente for pensar, eu acho que poucas coisas assustam tanto que a gente tá falando de corpo. E antes da gente começar, eu fiquei pensando, né? De que corpo que a gente vai falar? A gente vai falar do corpo, a gente já falou um pouco no episódio de futebol, né? Como o corpo atlético, o corpo competente, ele é satisfatório, como ele pode fazer coisas incríveis. A gente já falou de criança, né? A questão corporal da criança é super importante, da sexualidade. Mas eu fiquei pensando, acho que tem pouca coisa que assusta tanto, que amedronta tanto, num sentido quase que animal, do que a violência contra o seu corpo. Ou o desejo sexual, né? Acho que são as duas coisas que mais assustam, que mais nos colocam em risco, vamos dizer assim. E isso tudo implica o corpo. Então, você falou da violência e da sexualidade, que estão, vamos combinar, vizinhos, né? A gente estava conversando do podcast do Chico Felice, o Ateliê, né? Esse podcast que estreou agora. Tá vendo, Pedro? Você ficou me zoando que eu gostava de seitas, não sou só eu. Então, mas no primeiro episódio, a pessoa, a protagonista, né? A pessoa que viveu uma situação de abuso, ela fala... Quando ele não era violento com ela falava, o que tá acontecendo de errado? O que eu fiz que ele não tá me tratando daquele jeito? Como se misturasse, aí a gente entra num outro campo, né? Da violência como gozo, como prazer. Ou mesmo o Pedro tem falado bastante disso nos episódios, é uma coisa que eu não pensava muito, Pedro, é sobre a sexualidade infantil, né? Como a sexualidade infantil, ela é assim, misturada. Tem uma violência misturado com uma sensorialidade, pensando na criança, não estamos falando de pedofilia nem de coisas genitais, mas a criança, ela tem esse corpo presente o tempo todo, no prazer e na violência. Eles estão o tempo todo, nós três temos aqui meninos, né? Você tem um filho único, não sei se isso aparece tanto. Você já falou, Pedro, do seu filho. O tempo inteiro lutando. O tempo inteiro fazendo golpes e fazendo lutas. O meu tá destruindo galáxias. É que ele já tá um pouco mais... Aí o Lego... mas ele já tá mais... né? Destrói os foguetes. Ele tá mais sublimando já. Os meus, eles destroem as coisas, um ao outro. Né? Mas isso que você tá puxando, Marielle, me faz pensar com uma das... vivências mais marcantes de ser analista ou de fazer análise é a descoberta que esse caldeirão de experiências e fantasias infantis permanece como material inconsciente em diversos níveis, alguns mais recalcados, simbolizados, outros menos simbolizados, mais como transbordamentos assim, a partir de vivência corporal. Mas como existe uma anatomia do corpo e um desenho do corpo que é o da nossa anatomia orgânica, que a gente encontra nas enciclopédias assim, de medicina, por exemplo, para você estudar para a prova de anatomia, fisiologia, e como a análise vai decantando, a gente vai extraindo um minério da análise, que é a representação corporal inconsciente de uma pessoa. E ali você encontra traços minêmicos, marcas pulsionais do corpo infantil. Agora que você falou isso, me fez lembrar, assim, eu acompanho uma paciente já tem um tempo, e ela tem, assim, um grau de sofrimento mental sério, bem grave.
Eu cuido dela, assim, também em termos de gestão de medicações, de pensar nas intervenções hospitalares e tudo mais, né? E o que acontece é que ela tem, assim, um enjoo e vômitos constantes. E desde que a gente começou, assim, o trabalho, enjoa, vomita, enjoa, vomita, enjoa, vomita. E nada orgânico. Já foi investigada, assim, de cima a baixo, do avesso para cima, de ponta cabeça, nada apareceu. E no contato com ela, o contato com ela sempre me provocou um pouco de náusea também. Às vezes em menor grau, às vezes em maior grau. E ela já chegou a sair da sala de análise, algumas vezes para ir até o banheiro, vomitar no banheiro, alguma coisa que aparece. Daí a gente foi trabalhando o que é isso, o que é isso, o que é isso. E uma vivência muito persecutória, persecutória até psiquiátrica, não só psicanalítica, assim digo, né? E um dia aparece lá num trecho de um sonho que ela teve, isso muitos anos depois já, né, desse começo, de que ela tinha sido sequestrada, torturada nesse sonho, que nesse sonho obrigaram ela a comer carne humana, e a partir do momento que ela comeu carne humana, ela ficou envenenada e começou a desenvolver uma série de distúrbios gastrointestinais e de vomitar no sonho. Agora, esse sonho que vem muitos anos depois, vem a esclarecer uma dinâmica bizarra, assim, e traumática para nós dois, que a gente não conseguia dar sentido a isso. Vem a fazer ligações simbólicas, ligações de representações, que revelam que, apesar do corpo dela orgânico, lá do Sobota, estar saudável, muito obrigada, é uma paciente que, em fantasia, carrega um corpo envenenado por carne humana. E carrega um corpo marcado pela violência fantasmática, assim, relacionada a todas essas fantasias. Ela nunca foi alvo de violência física de fato, real. Vida concreta. Vida concreta biográfica. Histórica. Nunca aconteceu. Mas tem uma série de marcas em fantasia que você só descobre depois de muito tempo de trabalho analítico, né? Então, essa decalagem, assim, essa diferença e sobreposição do nosso corpo vivido objetivamente, esse corpo que vai aparecendo no reino da fantasia, no reino da sexualidade infantil, é muito chocante, absurdo, eu acho, da experiência analítica, mas é um arroz com feijão de todo dia, assim, que a gente vive muito, né, com os pacientes, eu acho. Esse exemplo, Pedro, é muito interessante porque sai do óbvio, né? Vomitava porque tinha engolido o que os outros falam, tá engolindo no trabalho, né? Essa primeira camada, mais rasa, essa interpretação uma que interpretação muitas McDonald's, vezes, eu acho, é meio fast food, né? Tipo o livrinho dos sonhos da banca. Um pouco isso. Né? Aí o sonho, ele trouxe uma camada muito mais profunda, que não tem nada a ver com o que poderia ser alcançado através de racionalizações. Uhum. Eu fico pensando, né, que eu vivo uma experiência, assim, às vezes, com a poesia. Porque quando eu consigo escrever poesia, que não é sempre, ultimamente eu não ando conseguindo, vem desse lugar do sonho, vem a partir do corpo, nasce no corpo, né? Eu tenho um exemplo de um poema que eu vivi essa coisa da gravidez com muita intensidade, acho que todo mundo vive, mas para mim foi muito enlouquecedor e tal. Acho que a gravidez, ela volta o corpo pro centro, né? Sim. Porque de alguma forma, essa filtragem que a análise faz de um jeito bem artificial, deita no divã, não vamos falar disso agora. A nossa vida civilizada, cultural, ela faz isso o tempo todo, né? A gente tá o tempo todo colocando o corpo de escanteio, o corpo, dando um limite, o corpo, a natureza, né? Fazendo essa vida muito ar-condicionado, e o nosso corpo também. E eu acho que a gravidez, ela coloca o nosso corpo num lugar que eu acho que talvez só na doença, né? Na gravidez, na doença. Quando o corpo vem pro primeiro plano. Porque na saúde, vamos dizer, ou na não gravidez, o corpo, ele tá atrás, né? Acompanhando quando você tá fazendo outras coisas. No mental, e você né? tá vivendo em outros lugares, né? Mas a gravidez, ela coloca o corpo ali, né? Na Então, cena o tempo todo. eu fiquei grávida, né? Bastidor pro palco. Pro palco, né? O que eu sentia era que antes eu tava numa terra plana e que de repente do chão surge um vulcão.
né? Eu senti que o corpo apareceu para mim dessa forma. Ó, eu existo e tô em erupção. Né? Então era muito intenso isso. E eu fiquei vários anos tentando lidar com essa experiência, que é enorme, né? Traumática no sentido de ocupar muito espaço mesmo e de nunca caber. E aí teve um dia, depois de alguns anos, que eu vi, por acaso, uma foto de um ultrassom meu. E é um ultrassom que dá pra ver o meu filho inteirinho. Sabe aqueles ultrassons bem bonitinho? E ele tá com milímetros, assim. É uma coisa bem pequenininha. E aí eu vi a foto, a gente tava lá, todo mundo conversando, vendo fotos. E eu saí e fui tomar banho. A hora que eu tava tomando banho, tocando o meu corpo, me veio um poema. Apareceu um poema que nasceu ali, né? Que é assim: teu corpo no meu corpo tão exato, fundido comigo no concreto. Agora não te acho, extinto labirinto de átomos. E eu falei, nossa, né? Extinto labirinto de átomos, eu achei uma coisa tão... Né? Porque aquela marca de um bebê dentro de você, de repente não tá mais, sumiu, foi embora. Ficou um vazio. Eu tava elaborando isso. Então, eu acho que a poesia, artes plásticas, enfim, as artes de uma maneira geral, a literatura, a música, são manifestações do corpo, do presente. É algo que se presentifica ali, né? E é como uma fotografia do corpo. Enfim. Lembrando de gravidez, assim, que vocês puxaram, eu lembro de ir até o ultrassom, fazer ultrassom, assim, dos meus filhos, e a ultrassonografista ser uma pessoa que justamente a ela é conferida uma função técnica, objetivante dos sistemas, de achar alterações, de encontrar... Fazer medidas, doenças, né? e medidas, mas ela fazia algo que passava isso em muito, mas acho que ela não tinha muita noção do que ela fazia, porque ela ia lá filmando os borrões e aquele aglutinado de células que aparece no seu poema, Vanessa, ela falava assim: nossa, olha esse cabeção desse moleque, isso aqui vai ser... Isso aqui na área, meu, vai ser gol, hein? Não sei o que lá, olha essa perna. Olha, ela ia transferindo as fantasias corporais dela, Pra ali. inconscientes e conscientes, para aquele aglomerado de células que, de fato, começava a se juntar numa forma humanoide. Então, parece igual quando você vê alguém que é bom de desenho e a pessoa começa a fazer um esboço de uma forma humana. Então começa a fazer 2 bolas para a cabeça, depois começa a passar um grafite que depois vai ser apagado, você vai passar o traço de caneta. E a criança também, né? Depois que nasce da barriga, ela vai... Aquele momento em que os traços são qualquer coisa e vai fazendo um corpo, né? Isso. Tanto que isso é medida, assim, de desenvolvimento. A criança que consegue delimitar, né, o corpo. Mas essa questão do ultrassom é muito bonito, né? A médica falando, dando formas humanas para aquilo que é só traumático, né? Eu lembro direitinho que a primeira ultrassom que eu fiz, a ultrassonografista falou assim, eu acho que foi um jeito, eu nunca tinha pensado nisso, dela me ajudar a olhar. Ela falou assim, o que você tá vendo? Falei, 2. Ela, isso, são 2. E ela repetiu isso várias vezes. O que você tá vendo? 2. Faz com a sua mão, número 2. Você entendeu? Conta até 2. Você entendeu que são 2? Sim. E eu tava sozinha, que foi uma situação que meu marido tava viajando. E eu acho que ela foi, assim, é como se ela fosse assim, né? Vamos lá junto. 2, entendeu? São 2. Sei. Mas são rascunhistas do humano, eu acho, né? Eu acho que isso que está sendo trazido. E nessas horas o corpo é construído, né? A gente está dando exemplos e entrando junto em experiências em que o corpo é construído ali, em vivo, ao mesmo tempo. Como na análise. Isso. Né? Eu acho que é isso que a gente está tentando desenhar também. Como vai sendo dado significado... E olha, você é isso, você existe. A Amélie Nothomb, aqui no livro, ela fala, nada existe mais do que um olhar. Né?
E, no entanto, o que é um olhar? Eu acho que nesses níveis mais regressivos, talvez, do inconsciente humano, Vanessa, onde a coisa não está tão montada, não está tão estabelecida, de novo, como desenhos, imagens, representações verbais, talvez a gente é solicitado muito mais a fazer esse trabalho de rascunhista, detalhista, que vai pegando material traumático e transpondo para cadeias de tradução junto ao paciente. E isso não se revela, assim, na prática, com nenhuma grande interpretação. Se revela com uma atenção quase alucinatória a microdetalhes do convívio muito íntimo, às vezes diário com o paciente, de maneira que você vai passando o lápis em contornos que são sem forma, vai ajudando, eu acho que o paciente a formar, assim, uma representação ampliada de si mesmo, né? Mas eu acho que isso ajuda a responder a pergunta que ficou um pouco no começo do episódio, que é: quais as consequências de tirar o corpo totalmente de cena? Acho que sim, pode ser uma defesa contra o erótico, contra a transferência erótica, mas às vezes tem uma consequência gravíssima, pensando agora desse ponto de vista, como se você tivesse sem sua caneta, sem seu olhar para poder ver e rascunhar o corpo que precisa ser desenhado e estruturado do paciente inconscientemente. É né? que aí eu acho que mesmo que a psicanálise não tenha instrumental para lidar com o corpo do ponto de vista concreto, como tem outras terapêuticas que podem ter, se você não nega o corpo no trabalho analítico, é possível fazer isso com o nosso instrumental. Eu Total. acredito nisso. Mas eu acho que Né? você tem que não negar o seu próprio corpo como Sim. analista. Sim, acho que Você sim. é analista, tem que ter um corpo e que você viva. E eu acho que o corpo, pra mim, tem muito a ver com... Eu acho que a gente tem o corpo e a gente tem o corpo-espaço. Acho que o consultório, a casa, tem um monte de coisa que é corpo estendido também, né? Quando você estava falando sobre a gravidez, eu não tinha pensado nisso até agora, mas eu acho que é o momento em que o corpo se coloca na frente de tudo e é muito traumático, né? Sim. Muito. Tanto que eu acho que toda mulher que depois, pelo menos toda mulher em algum momento fica assim: que roupa que eu vou pôr agora com esse corpo? Você demora para se reconhecer, né? Que corpo que é esse depois da maternidade e tal. Mas eu fiquei pensando como a adolescência é esse momento traumático também, né? Porque a adolescência tem uma mudança corporal. Surge um corpo. Que é rápida. Se você, né, 9 meses é rápido, mas de algum jeito você já tá ali com você já faz um tempinho. O adolescente, ele tem uma coisa que às vezes acontece em um ano, né, que é muito traumático. É a voz, é a altura, né, tamanho, é muito traumático. Eu lembro que o meu irmão, ele cresceu uma época assim, tipo 30 centímetros no ano, sei lá, que ele batia em todos os lugares. Não cabe, Ele não sabia onde que ele terminava, sabe? E os adolescentes têm, né, essa vivência. Sabe o que eu fiquei me lembrando? Tanto quando eu tava ouvindo o podcast sobre o corpo, e agora você falando isso, eu me lembrei quando eu comecei a usar sutiã, né? Porque é uma coisa muito marcante para as meninas. E aí eu comprei lá, alguém me deu, sei lá, um conjunto assim mais de renda. Não aquele sutiãzinho muito infantil. Que era já de uma menina, né? Assim. Mocinha. E aí eu fiquei no espelho olhando assim. E eu morava numa casa que tinha uma cortina bem fininha. Eu deixei a janela aberta, não percebi. Aí o meu pai passou e viu. Olha que coisa, né? E aí ele chamou a minha mãe e pediu pra ela ir lá falar pra eu fechar a janela, porque eu tava lá. Desfilando. E aí ela foi lá me pedir pra fechar a janela. Tá, tudo bem. Mas eu fui tão constrangedor, porque eu me dei conta que o meu pai não falou isso pra mim. Começou... Que precisou... Muda tudo. Muda tudo. Tinha uma sexualidade ali que o pai já não podia mais acessar, né? Eu acho que isso é uma vivência, né? Pensando na adolescência. Que começa a ficar muito confuso. Muito. E talvez isso, o divã também proteja disso, né? Sim. Fecha essa cortina um pouquinho protetora, juntando com o que a Marielle falou. Fecha aqui, pra gente poder conversar. Né? Como se seu pai também falasse: olha, agora eu só posso falar com você com janelas fechadas, né? Meu pai foi super adequado, né? E tal, mas
ele me situou, Uhum. olha, mudou agora, é diferente, né? É. Então, o corpo começa a existir de uma outra forma. E aí eu passei anos e anos, assim, dormindo de sutiã reprimindo total, me escondendo, né? Eu acho que as meninas fazem isso também. Não, acho que a adolescência é um momento que o corpo tá ali na frente, igual a gravidez, né? E assim, porque tem uma comparação Assustador. o tempo todo, né? Quem tem peito, quem não tem, quem tá mais alto, quem que cresceu, quem que joga. O corpo tá ali o tempo todo aparecendo, né? Sabe aqueles filmes de fantasma que uma pessoa é possuída por um espírito? A adolescência parece que é a mesma coisa, mas no somático. Você tá com o mesmo possuído. espírito, mas é possuído por um ser somático que Não, e muda tem- totalmente suas células, seus sistemas e, tudo mais. E não é só fisicamente do ponto de vista estético, né? É de humor também, né? As meninas, quando menstruam, as flutuações hormonais, como tem adolescente que fica de mau humor 1 ano, né? Tem umas questões de diferença. E não é só de humor orgânico, metabólico, que é também, mas que eu acho que é essa deslocalização, né? O que eu sou agora? Não sou mais aquela criança, não caibo mais aonde que eu caibo. Demora um tempo, né? Acho que a Aí vida depois- adulta, pelo menos, tem um tempo maior que você se acostuma meio com como você tá, E se né? acostuma mais ou menos, né? Porque aí começa a vir ruga, Dores. colágeno vai embora, você começa a falar, nossa, perdi tempo, olha só. Eu lembro que eu ouvi um colega nosso da sociedade, que eu lembro muito dele ter falado isso, o Leopoldo Nozek. Eu lembro dele falando em algum momento, ele falou, o meu corpo é traumático todos os dias pra mim. Sim. E eu acho que a partir de uma certa idade, quando você começa a ter notícias de um corpo que exigem cuidado, seja em dor ou doença, e agora, fazendo 40 anos, eu vou percebendo isso perto, né? Acho que antes dos 40 você não tem amigo que teve câncer, você não é? E agora começa a aparecer, com a Sim. idade essas coisas começam a estar presentes. Os pais estão envelhecendo. Pessoas Então, queridas ficam internadas. ficam internadas, ficam doentes. Você começa a entender, né, a finitude através do corpo, lógico. E o corpo fica ali na frente, né? O tempo todo. Eu tô num momento, eu ainda tenho avós vivos, que são bastante saudáveis, mas já tem perto de 90 anos. E assim, é um cotidiano de médicos, né? De exame, de consulta e de intervenções. É quase que todos os dias. Então, eu acho que na velhice também o corpo vem pra frente da cena de um jeito que é inevitável. Sim, né? é quase como uma higiene feita num outro nível, num nível mais grave, mas que requer uma disciplina diária, você tá falando, né, Maria? E o bebê também, né? É. O bebê, a criança pequena, ela é quase que só corpo. No começo, né? E o cuidado é comeu, dormiu, fez xixi, tomou banho, acordou, dormiu, né? É o manejo do corpo Então, o tempo por isso todo. que eu acho que a grande sacada do Freud, entre tantas, mas para mim a maior é falar que o ego é corporal. A partir do ego, do corpo, né, vai se estabelecendo mente, vai formando, vai tendo as camadas de significação, de simbolização, enfim. Eu acho que essa frase, o ego é corporal, E mesmo que ele tenha falado isso, genial mesmo. e eu tenho ouvido isso faz 20 anos, eu ainda sinto que eu não entendo isso. Então, e aí, você não sabe o que quer dizer isso? Vanessa, Acho que você nem que eu. trouxe, você que explica. Explica. Olha, Eu Traz, sei, explica. mas eu não sei. Essa sensação, né? Eu acabei de... lembrei agora do conceito do real pro Lacan, que eu também sinto que sempre me escapa, não sei se eu entendo bem, mas essa sensação de que tem um núcleo no nosso self, e eu acho que quando você tá com criança, você vê isso na criança se formando, né? Eu acho que quando você percebe isso num adulto no divã, é uma coisa... Aquela visão da arqueologia, do Freud. Tem um monte de camada em cima. As cortinas. As Você vê cortinas, pela tem um monte de cortina. coisa. E você vai tendo notícia pelo que chega na superfície. A criança é como se você visse aquilo ali, se formando, os pequenos tijolinhos dessa situação que você falou do ego corporal. O que me ajuda muito a pensar nesse conceito é o que o Winnicott fala. De que a criança não nasce com uma concepção integrada do seu, tanto, nem do self, nem do corpo. De unidade. De unidade, né? Que a criança ela vai construindo
essa realização de imunidade a partir do cuidado, principalmente com a mãe, com o ambiente, etc. Eu lembro de uma paciente psicótica que eu atendi, que era muito interessante, que ela fazia assim, você tá nos ouvindo, não tá me vendo, eu tô fazendo um gesto aqui com a mão, mas ela fazia assim, eu não sei onde eu acabo. E ela fazia uma coisa assim, né, que ela não sabia até onde ela ia. Eu acho que agora meio que sei um pouquinho. Mais ou menos, pelo menos. Mas eu acho que essa coisa... Fluido. É fluido, mas coisa... assim, no psicótico Não, no psicótico é esburacado, é outra coisa, né? E aí, uma coisa, Pedro, só pra não esquecer, que você falou, né? O corpo, o bebê, a gravidez, a coisa do sexual e do psicótico é tudo muito misturado, né? Porque você tava falando, para quem atende paciente psicótico, existem muitas sensações corporais que você sente, Sim. né? Muitas vezes, assim, a conversa é uma conversa quase que não tem muito o que se fazer com aquele conteúdo, mas as sensações corporais, elas são muito intensas. Eu comecei a tomar café por causa de uma paciente que eu atendia na faculdade que eu não conseguia ficar acordada. É um sintoma corporal. Não conseguia ficar acordada. Eu me beliscava, eu colocava uma coisa na cadeira pra eu sentar, pra ver se eu... E assim, ela me... Era como se ela entrasse comigo num túnel, assim. Um túnel completamente escuro, vazio e que eu não conseguia ficar com o olho aberto. Uhum. Agora tem eu acho que tem um fato bem contemporâneo que ajuda a pensar essa coisa de que o ego é corporal, que é o fenômeno do reflorescimento dos psicodélicos. Eu acho que grande parte do efeito que vai se apresentando como terapêutico do efeito dos psicodélicos em vários tipos de sofrimento psíquico... Fala um pouco mais disso, Pedro. O que é o reflorestamento dos psicodélicos? Os Reflorestamento, eu pensei em uma plantação de cogumelo, é isso que você tá falando? Já faz uma claquete que esse nome vai ser o nome do episódio dos psicodélicos que a gente vai fazer depois. fazer o episódio dos psicodélicos. Vai chamar reflorestamento dos psicodélicos. Só quer chamar Smurfs e os cogumelos. Mas os psicodélicos, eles eram muito pesquisados, eu acho que... Na década de 70, né? Não, acho que é antes. 2 presidências para trás, os americanos combateram as drogas. Uhum. E 50, eu acho, foi. Por aí, 50, eu não lembro, depois eu vejo exatamente o ano, mas nesse combate moral às drogas, porque era visto como peça-chave para a degeneração do homem, para a criminalidade, para a dissolução do Estado... foram perseguidas todos os usos de substâncias, inclusive pesquisas sobre substâncias que existiam ali na época. E ali já estava vindo da Europa sinais de que uma dada substância tinha efeitos de revelar, de mostrar aspectos psíquicos desconhecidos para o próprio sujeito. Tanto é que delos de psicodélico significa revelar, pôr à mostra, mostrar, né? Uhum. The Doors. The Doors, as portas da percepção. Agora, depois de todo esse inverno, eu diria, de proibição de pesquisa com substância psicodélica, há poucos anos atrás, esse inverno passou. Se formou um movimento social, científico, cultural, que batalhou para que isso pudesse ser retomado, e uma série de cientistas de vários países, poetas, filósofos, estudiosos, começaram de novo a fazer experiências com psicodélicos, e ele está cada vez mais entrando agora no campo psi também, como medicação, né? Adjuvante de terapias, dentro da psiquiatria também tem um monte de protocolo. Tem alguns usos assistidos, né, que a pessoa toma dentro de uma situação isso, fora médica, da rave. Não é na balada, assim. Você toma e vai num divã, no consultório, e fica ali com uma pessoa que vai te aterrar, assim, digamos, como se alguém tivesse segurando um lastro do seu paraquedas para você não cair em qualquer lugar. Mas o efeito que é relatado por muitos pacientes é que essa unidade que sou eu e que tem certos limites corporais, principalmente, porque o ego é corporal, começa a ser diluída. Começa a ser destruída. Mas aí uma dúvida, não sei se você sabe sobre isso, né? Como que isso é terapêutico? Esse é o X da questão, eu acho, agora, da pesquisa. Porque na minha cabeça seria o contrário, né? É muito angustiante no momento pra pessoa que o que acontece é um tipo de egocídio. O ego é aniquilado. Depois você volta dessa experiência e reconstitui seu ego, mas quando você reconstitui, você sente que você tem uma comunicação maior com o todo, como um estado primitivo de mente da infância. Que eles perdem o medo de morrer, por exemplo. Um dos efeitos é esse. Porque, por exemplo... Você vai até lá e viu que não aconteceu
aconteceu nada, aí você volta e melhor. Então, o que é o seu corpo? Você vai morrer e você vai virar um monte de moléculas e átomos que vão ser... Mas é tipo uma... reabsorvidos pelo universo. E que legal, entendeu? Não, mas eu entendo essa lógica, eu entendo o uso recreativo de gente que gosta disso, mas eu fico pensando o quanto isso é exatamente angustiante e assustador para quem, principalmente, tem essas questões de controle, de ansiedade, etc. Na época da faculdade, a gente lia muito... Como chamava? Um psiquiatra que usava muita droga e relatava. Qual deles? O Oliver Sacks? Oliver Sacks é um deles. É um deles. O homem que confundiu sua mulher com o chapéu. Ele era neurologista, não é? É muito interessante. Ele fazia um monte de pesquisa de uso nele, né? Descrevendo o que acontecia, quais eram os efeitos, etc. Esse título mostra uma transformação corporal do corpo da mulher com chapéu. Mas esses eram acidentes, né? Acidente vascular cerebral. Eram os pacientes mais curiosos, caricatos. É verdade, olha que interessante lembrar disso. Porque tinha toda uma falta de compreensão sobre o próprio corpo, por questões neurológicas, né? Eu acho que esse tema do corpo é fascinante, né? Olha, a gente foi se adentrando pelo reflorestamento aqui. A área preservada de reflorestamento. Esse tanto de chuva deve estar reflorestando todos os cogumelos. Outro dia eu vi um paciente que falou que tomou um psicodélico lá, mas não era em setting terapêutico, era recreativo. A sensação dele estava na praia é que a perna dele estava se dissolvendo como areia. Então ele estava em pé na areia e ele já tinha se dissolvido até o joelho. Igual aquele vilão do Homem-Aranha. Sim, o Homem-Areia. Que vira areia e que depois... O ego é corporal nesse sentido de que é uma construção corporal que se apoia na objetividade do nosso corpo, mas tanto esses efeitos assim, de substâncias quanto psicopatologias mais graves mostram que que rompe, né? essas emendas não estão tão firmes para sempre, assim. A Helena Ferrante, em quase todos os livros dela, ela tem essa expressão, né? Que ela chama de desmarginalização. Na Amiga Genial tem alguns momentos que a Lenu... Qual é a principal? Esqueci. Vocês leram? Eu não Amiga li. Genial? Não conheço. Tem a Lenu e a Helena Greco e a amiga dela, que é a mais maluca lá. Não lembro o nome dela. Bom, tem vários momentos em livros da Helena Ferrante que ela descreve essa situação que ela chama de desmarginalização, que é exatamente essa visão de um psicodélico que o corpo vai se desfazendo, né? Se dissolvendo. E aí a gente volta às ideias religiosas, né? Que o Freud fala no Mal-Estar na Civilização. Se dissolver no oceano, né? O budismo, o hinduísmo tem essas ideias, que é exatamente a ideia de extinção, de unidade, né? De comunhão com o universo. De comunhão. Mas essa pergunta que você fez, Marielle, que é por que alguma coisa que parece a princípio que isso tão ajuda? A minha pergunta é essa. Eu acho essa ótima pergunta, se não a principal, assim. Por que um suicídio do ego, no fundo, reorganiza o sujeito de uma maneira que às vezes é tão mais interessante para ele ou ela mesma, né? Porque do ponto de vista lúdico, é compreensível que existam pessoas que possam... Do ponto de vista terapêutico, eu acho que essa é a minha deve dúvida. fazer sentido para algumas pessoas, talvez, né? Sim. Isso é absolutamente aterrorizante para outras, né? Mas você sabe que na psiquiatria, quando eu estava fazendo residência, por exemplo, todos os medicamentos, as patologias que a gente estudava, alguém falava, a principal questão da falha terapêutica é a não adesão ao medicamento. Aí eu ficava pensando, mas por que não adesão, né? Por causa de todos os efeitos colaterais. A pessoa te procura, você prescreve uma medicação e ela não adere. E aí a pessoa é culpada porque ela não melhora... Porque ela não toma o remédio. Porque ela não toma o remédio. Tá. E daí? Não resolvemos nada. Achamos o culpado. Mas o culpado é você. Mas e o resto, né? O culpado é o doente. Então, a parte pronto. criminal já tá feita. Né? Fechou, tinha aula lá e era isso. E tchau, vamos embora, cada um pra sua casa. E aí eu comecei a fazer psiquiatria, né, no começo. E aí eu comecei a falar assim pra pessoa que não tava aderindo. Escuta, vai entrar esse objeto aqui, o remédio, cápsula, dentro do seu corpo. A pessoa já achava muito estranho. Essa explicação. E aí, como é que é entrar uma coisa estranha dentro do seu corpo? Como que é isso pra você? Você
você acha que tudo bem? A gente pode tentar fazer isso? Vamos junto, ver se é essa. Você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar certo? E aí a pessoa adere ou não, ou fala, não vai rolar, eu não quero isso. Então vamos pensar de outro jeito, o que a gente pode fazer. Quer dizer, mas quando eu falava, vai entrar um objeto dentro do seu corpo, a pessoa se situava. E é isso. Mas é tão estranho falar isso. Principalmente para alguém persecutório e mais psicótico, né? Porque isso pode ser todo fruto de todas as fantasias, Mas que nem com a história da vacina, né? É justamente quem é mais persecutório que funciona. Acho que Porque são você áreas tá psicóticas nomeando. também, né? Que a pessoa pode ser muito adaptada, inteligente, sagaz num lado, mas despertar um lado de estabilidade corporal em termos de corpo inconsciente. Não né? tem gente, tem um monte de gente que fala assim, né? Eu não gosto de tomar remédio. Pô, ninguém gosta, não é essa a questão. Não se trata de gostar de tomar remédio, mas eu acho que é uma fantasia meio psicótica. Tipo, vai entrar uma coisa em mim, uma coisa estranha. Então, eu não controlo. eu me lembro Onipotente, daqueles né? Meu corpo é filmes. muito sim, regenerativo. muito. Eu sou tipo Wolverine. Isso, exatamente. Isso eu é não uma fantasia preciso. também, né? Eu não preciso de nada, né? Eu me mesma lembro me daqueles curo. filmes de Alien, sabe? Que entra no corpo da pessoa e vai virar um negócio lá. Aquelas Então, boquinhas. será que vai acontecer isso se eu tomar um remédio? Uma fantasia muito comum ultimamente da vacina, que a Marielle lembrou, é isso. Objetivamente, você Isso. é picado. Vai enfiar alguma E coisa alguma dentro coisa de entra em mim, você. de controle, Então, Mas não você vê a vira mu- jacaré. Mas você vê a mudança do corpo imaginário, subjetivo, inconsciente, quando a pessoa passa a acreditar, ou inconsciente ou conscientemente, que o DNA foi alterado, por exemplo. De que você agora é um tipo de mutante que não é mais aquele que tinha o DNA. Assim, Então- no limite da ciência, isso até que é verdade, mas no sistema imune. Mas você não vai mudar. Então, mas eu não vou exatamente. ser mais São eu fantasias, mesma. né? Não, eu não vou ser mais eu mesma. Fantasias de Isso é invasão, muito né? Fantasias de ameaçador. invasão. Fantasias Ou de seja, invasão. tudo que entra dentro do corpo é muito ameaçador. A gente tá falando aqui de corpo e tem tantas coisas para falar. Eu pensei dessa moda, vou chamar assim, né? Mas sem nenhuma crítica, mas eu vejo isso em alguns pacientes. As fantasias de envenenamento em relação a dietas veganas ou sem agrotóxico, etc. Né? Como as pessoas também têm fantasias de que tudo tá envenenando. Eu tenho um tudo pouco essa tá, fantasia. tá me fazendo mal. Vou tomar um né? detox, vou detox e vou fazer sauna pra suar tudo que for de Isso. venenos e toxinas. Isso é Exatamente. comum. É, muito Você tá rindo, né? E eu tenho Eu tô rindo porque eu sou totalmente assim. E eu tenho uma impressão que quanto mais longe, essa é uma impressão, é só uma reflexão besta, mas eu lembro uma vez que eu estava até numa coisa da nossa cidade de psicanálise, que eu tinha um evento, uma coisa que eu participava em Nova York todo ano. E eu ficava pensando, como uma cidade daquela, que é tão longe da natureza, né? É tão concreto e prédio e etc., como é mais necessário, me parece, para essas fantasias das pessoas, essas coisas detox naturais e orgânicas. Porque sim. quanto mais longe você tá de alguma coisa que te pareça mais natural, mais você vai para esse outro extremo. Eu tenho essa impressão. Eu acho que não tem restaurante vegano no meio de Goiás, eu imagino. Mas tem um monte em São Paulo, em Nova York, na Califórnia. Não sei, tem essa fantasia de distância do corpo. Não tem. Só na minha casa. Tô brincando, eu não sou vegana. Se você tiver um restaurante vegano no Não vai centro-oeste ninguém. do Brasil, mande uma mensagem no nosso perfil que nós vamos nos certificar, pessoal. E qual o seu público também. Mas eu acho que também tem uma negação do decaimento, mano. Que eu acho que é um pouco de um tipo de sofrimento bastante contemporâneo também. De negar, eu acho que a caducência, Entendi. de negar a transitoriedade pela qual Tipo, a gente está eu vou submetido, né? artificialmente conseguir fazer que os meus ossos continuem Eu Que é um vou- fortes, sofrimento, ficar né, tomando um gente? monte de suplemento para continuar jovem e Sofrimento. eterno. Eu vou morrer sarado. Eu vou sair do crossfit e vou morrer. Aos 90, 91, sei lá. Que até o fim você batalhar, você ser muito assim, devoto da deusa saúde. O que paradoxalmente faz com que o corpo meio que passe por um tipo de morte. Uma pessoa muito, muito, muito ligada aos ritos de saúde, ela parece um pouco maquinal às vezes, Parece. pra mim, pelo menos, né?
Bom, gente, eu acho que foi muito legal a nossa conversa, gostei muito, porque eu não acho que a gente caiu naquilo de nós sabemos lidar com o corpo e A gente conseguiu não falar de estética, de cirurgia estética por 1 hora. Isso é uma vitória né? Porque parcial. tem muito além Tem muita da coisa. estética pra falar do corpo. Tem também, mas tem outras coisas, né? Sim. E faça um exercício físico. É importante. A gente tá vendendo suco detox, um Gente, pacote pra perder peso Mas em eu não 7 dias. acredito. Chá. Junto eu não com acredito 12 episódios. em saúde que não tem algum tipo de movimento. Claro, não é possível, né? lógico. Não existe. Aí é negar também, né? Eu acho que tem muitas formas de negação. Na psicanálise acontece muito isso. Do analista a Que viver... fuma, não faz nada, não se mexe daquela cadeira. É o estereótipo do intelectual que se maltrata e que trata a sua própria nega. casca Não humana. cuida do Que corpo. nega mesmo, né? Que o gosta de corpo. maltratar o corpo. Então vamos cuidar do corpo e ouvir podcast lá fora e seguir a gente no @LaForaCast no Instagram. É o corpo da voz. E acho que é isso, né? É isso, gente. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até.